Olá, amigos! Muito bom dia para você que vai assistir durante o dia, ou boa tarde para você que vai assistir à tarde, ou boa noite para você que vai estar assistindo à noite. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor, e sempre com aquelas minhas dúvidas, especulações, pesquisando a verdade. Queres conhecer a verdade no que tange a Torá, sobre a tradição judaica, sobre o povo de Israel em si? Eu tenho um amigo que é o meu professor de hebraico e nós estamos estudando a fundo o nosso tema passado. Nós terminamos um tema, né? E entramos logo num tema que é de suma importância. E eu falo com ele aqui, o tempo tá meio frio, né? Não sei como é que tá lá, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, ele no Paraná. Ele que é professor de português, professor de grego, professor de inglês, professor de hebraico, que é a língua que eu estou estudando, hebraico bíblico e o hebraico que é o convencional, podemos dizer assim? É o, como é que é o nome que falo aí? Hebraico moderno. Hebraico moderno, isso aí. Olha, ó, dei uma bisonhada aqui, ó, já esqueci do hebraico moderno. Mas e também sabe, é professor da língua italiana. E conhece tudo, mais um pouco das tradições, das histórias bíblicas e das seculares. Eu falo com ele, sempre ele, João Alves Correia, é conhecido como S. Bom dia! Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham sempre pelo canal. Muito prazer, muita satisfação de estarmos aqui novamente na Super Quarta, né? É isso aí, essa é a super quarta que a gente tem que tentar correr o máximo, porque explica aí para o povo, o João, antes de a gente começar, que às vezes as perguntas, às vezes ela leva uma aula inteira e o nosso objetivo não é dar pergunta mastigada, rápida, é estudar a fonte. Dá uma falada, fala um pouquinho para o pessoal pode confundir, é muito longo. Sim. O problema hoje em dia, Geraldo, é que as pessoas, tudo está muito fluido, né? Tudo está muito líquido. E as pessoas, elas querem respostas prontas, respostas imediatas e coisas que sejam com precisão e com rapidez. Isso é possível em muitas situações, mas é algo que é praticamente impossível quando você está estudando Torá. Né? Entendido. Para a Torá não existem respostas prontas para várias questões. Existem algumas que são mais rápidas, mais precisas, mas tem outras que não. São temas bastante elevados e bastante puxados. Então eu conto com a paciência das pessoas que nos acompanham, né? Porque a gente está querendo até tentar fazer isso, né? Mas pelo jeito não dá, né? Não, é difícil você sintetizar a coisa num único vídeo, senão vai ficar realmente, vai ficar somente mais um vídeo como outro qualquer, né? Uma pessoa que vem dar uma informação que é o lugar comum, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e aí você perde teu tempo, digamos, assistindo às vezes um vídeo curto, e às vezes vale a pena empenhar-se em assistir um vídeo mais longo, porque pode ser que surja realmente, como eu tenho certeza que alguns amigos comentam, aí já comentaram comigo várias vezes, que perceberam coisas novas, diferentes, que eles nunca tinham ouvido, porque eles ouviram o vídeo todo, assistiram o vídeo todo, e aí descobriram no meio de muitas coisas que eles simplesmente não conheciam. Então, às vezes vale a pena você empenhar o seu tempo um pouquinho mais, com um pouco mais de paciência, porque você está estudando, você não está se divertindo. Entendido. E você dando a fonte, você tem base para falar alguma coisa, né? Quando dá uma resposta rápida, fica com aquela resposta rápida, mas que fonte, né? Naturalmente. Então eu acho que vale a pena as pessoas investirem um pouco de tempo, né? A gente sabe da correria no dia a dia da vida,
mas vale a pena investir um pouco de tempo para aprender, né? Eu acredito que Isso aí. estamos aqui todos para trocar experiências e conhecimento e aprendizado, e é essa a nossa busca. Então, eu conto com a paciência das pessoas também para que elas possam experimentar isso de forma mais plena do que simplesmente uma informação líquida, uma informação fluida que de repente não traga nada de novo para a pessoa e não edifique nada, né? E que às vezes a resposta de alguém rápida, ou comparando com a resposta mais elaborada, essa pessoa pode entrar em confusão. Fulano falou uma coisa e fulano falou outra. Peraí, quem tá com a verdade, afinal? Aí acaba confundindo mais ainda, né? Então é isso aí, a gente vai explorar, digamos, o tema na medida do possível, tentar ser mais rápido, mais breve, mas com o compromisso de trazer, digamos, sempre o melhor, né? Perfeito. Então vamos em frente. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Bom, o tema iniciamos semana passada perguntando quem é o Deus de Israel segundo a Torá. Só que eu, ouvindo reouvindo o link, né, percebi que faltou. Você até me perguntou, tem algum texto? Falei, e é sempre bom a gente botar um texto para dar base no que estamos tratando, né? Então eu vou retornar com uma pergunta, mas com uns textos para dar base. Correto? Correto, muito bem. Vamos lá, Então João. vamos lá. Quem é o Deus de Israel segundo a Torá? E eu tenho alguns textos aqui que você vai poder comentar o que quer dizer esses textos. Vamos para Números. Números 23, versos 19. 319. Eu leio aqui, né? E você traz a tradução mais correta aí pra gente aí. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, quando você quiser. Tô aqui já Vamos na lá, tela. então. Beleza. Vamos ver quem é esse Deus aí. Deus não é homem, um ponto, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não confirmaria? Quem escreveu esse texto foi Moisés, não é isso? Exatamente. Números. Exatamente. Então aqui ele está dando afirmação. Aqui está dando uma afirmação que Deus não é homem. Sim. Comente. Não, beleza. Bom, aqui, primeiro vamos começar pelo texto em si, né? Muito bem. Aqui diz o seguinte: Lo ish el vihazev. Deus não é homem para mentir. O venadam veit neham, ou seja, e filho do homem, ou seja, descendente de ser humano, para que se arrependa. Essa parte aqui que é a mais importante, acredito, do texto. Poderíamos continuar, mas vamos sintetizar. Aqui, Moshe está expondo claramente a ideia de que Deus não tem afinidade com as fraquezas humanas. Ou seja, não existe nele nada que seja humano, nada que seja semelhante ao homem. Deus não é homem, ou seja, Deus não pertence à raça humana. Ele não se ele está além do que o humano poderia cogitar, poderia pensar, né? É incapaz, por assim dizer, de mentir, no sentido de que ele não vai simplesmente mentir, enganar, iludir, digamos, aqueles que lhe são fiéis, aqueles que lhe são, que são realmente, que fazem, que buscam fazer a sua vontade. Ou seja, a palavra que ele dá, de acordo com a tradição da Torá, é uma palavra certa. Então, seja, dentro da pergunta... O homem dá a sua palavra e volta atrás. O homem dá a sua palavra e acaba, então, até mentindo, iludindo. Deus não é assim. Então, dentro da pergunta, quem é, embora você explicou que ele não pode ser quem é, né? Você trouxe esse texto aí, né? Uhum. Mas dentro da pergunta, aqui já matam a charada. Não,
o Deus de Israel não é homem. Não é um homem. Não tem uma forma. Muito obviamente. Não tem forma alguma. Maimônides deixa muito claro isso nos princípios, né? Nos 13 princípios, dizendo que não há forma para ele nem corpo. Não existe condição física para Deus, né? Ou seja, ele não pode ocupar espaço físico, porque ele não é um ser físico. Ele não é gerado, ele não é nascido, ele não é manifesto fisicamente no mundo da existência, porque nós vivemos no mundo da existência. Nós estamos inseridos na condição existencial. Deus não está inserido na condição existencial. Deus não existe. Então eu vou trazer agora, um paralelo com... Entendo bem também. Essa questão de Deus não existir não significa que ele não é real. A ideia de Deus não existe é simplesmente que ele não compartilha da nossa condição existencial. Perfeito. Compreendido. Eu já anotei aqui esse Loish esse a gente vai pegar esse depois aí, tá? Ok. Mas eu quero trazer os textos primeiro. Eu vou pegar Devarim, Deuteronômio, que é o capítulo 4, porque foi ali o recebimento da Torá, né? Mas quero ler pelo menos o 15, ou melhor, o 15, o 16 e o 17. Tá ok, tá na tela já, pode ler. Tá na tela? Então vamos para o 15. Vamos ver como é que tá aqui, tu traz pra gente aí. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Porque não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus. E tem mais, no 18 ainda vai falando, figura de algum animal que se rasteje sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas, e assim vai falando, que o povo não viu figura, só viu uma voz no meio do fogo. E aí? Tudo bem. A questão, nós já havíamos falado, não havendo condição física em Deus, não havendo participação da existência, é natural que nós vejamos aqui um Deus que não pode ser contemplado pelos sentidos. Né? Esse é o Deus de Israel. Um Deus que não pode ser contemplado. Se eu pudesse definir, eu definiria como um Deus que não pode ser contemplado pelos sentidos. Né? Ou seja, não adianta o homem buscar provas da existência de Deus, porque quando eu falo provas da existência de Deus, isso já é um absurdo lógico, porque Deus não existe. Se ele não existe, ele não pode ser comprovado por provas que, digamos, de alguma forma, ele não pode ser comprovado por evidências físicas que possam ser contempladas pelos sentidos. O ver, o ouvir, o tato, coisa parecida, um testemunho arqueológico. Isso é ilógico pensar assim. Natural. Se ele não existe, se ele não tem parte na existência física, né, ele não pode ser comprovado por elementos físicos. Então, Deus não é comprovado dessa forma. Nós comprovamos a realidade de Deus, que é diferente da existência, de outra forma, não por evidências arqueológicas, físicas, rastros na história, nada disso. Às vezes eu fico olhando jornalistas, intelectuais, homens estudados, né, filósofos, Sim. que se apega com todo respeito, né, a fé dele, como ele fala no verso 4, não tem figura nenhuma, faz uma figura de madeira, de barro, e os caras tão inteligentes, matemáticos, né, físico, mas perde a sua inteligência por adorar uma peça, uma figura.
não é contraditório essa situação da inteligência do homem? É natural, é extremamente contraditório. Essa pergunta é muito boa, Geraldo. É uma pergunta, não é uma pergunta capciosa, não é uma pergunta que vise de alguma forma macular ou ofender as pessoas, ou ofender a fé das pessoas. Mas vamos parar para pensar que isso foi amplamente denunciado pelo profeta Yeshayahu, profeta Isaías, nos seus dias, quando os próprios israelitas estavam envolvidos com práticas assim, né? Nós sabemos, nos dias de Jeremias também, os israelitas Jeremias também fala sobre isso. Estavam aí profundamente voltados para essas práticas. O Rambam, grande Rambam Maimônides, ele, no Guia dos Perplexos, ele nos escreve dizendo que Deus não pode ser elevado por nenhum tipo de forma, né? Ele não pode ser exaltado, ele não pode ser honrado por nenhum tipo de forma que se faça dele. Então, até porque seria contraditório eu criar, elevar uma estátua, fazer uma estátua e dizer esse é o meu Deus, porque quando eu faço assim, eu estou definindo o meu Deus. E né? Quando essa estátua quebra, você conserta o seu Deus? Começa por aí, entendeu? Mas o fato de você pegar e dizer, limitar, porque quando você constrói, quando você molda uma estátua, você está limitando a matéria. Limitando, você está dando um final para ela. Ela acaba ali, em determinada medida, ela acaba. Ou seja, esse é o teu Deus, é um Deus finito. É um Deus que é um Deus que é feito de matéria. Ou seja, e a matéria nada mais é do que o resultado da criação do Criador. Ou seja, não é ele, é o resultado da sua criação. Então as pessoas se apegam e dizem, não, esse é o meu Deus. Aí muitos dizem, não, mas isso aqui não é exatamente Deus, isso aqui é uma figura para que eu possa me lembrar de Deus. Mas exatamente isso que a Torá está falando aqui. Que nenhuma forma viste, ou seja, nenhuma forma também faça. Uhum. Por quê? Verdade. Porque primeiramente, a idolatria é uma mentira. Porque se nenhuma forma nós podemos ver de Deus ou contemplar de Deus, nós estamos mentindo quando dizemos esse aqui é Deus, esse ídolo é Deus. Porque é algo muito, muito claro. Na Torá, apenas na lógica. Não vou nem usar a Torá, a lógica, a razão. Entendi. Se ele é criador, se ele é limitador, ele não pode ser limitado. Se ele é o que limita, se ele é o que limita as coisas, se ele é o que restringe as coisas, ele não pode ser limitado e restrito. Porque então, o que é Deus por definição? Deus por definição é aquilo que limita, aquilo que coloca limite, impõe limites às coisas. É por definição isso. Né? Agora, então, se eu construo um Deus, eu estou limitando pela matéria essa mesma divindade. Ou seja, estou chamando o limitador de limitado. Como você vê, então, uma pessoa intelectual, inteligente, todos aí, filósofo, que estudou tudo, matemático, físico, que leva, com essa toda inteligência, não daria para ele pensar no que ele está adorando, uma imagem, como se fosse Deus, não daria a inteligência dele, não puxaria ele para fazer uma análise? É para você ver o poder que a religião exerce sobre o fascínio e o poder que a religião exerce sobre a mente humana. Nós podemos ser, digamos, grandes doutores em determinada área, né, em determinada área do conhecimento, termos aí vastíssimo conhecimento em determinada área do conhecimento humano, mas, por outro lado, podemos ser limitados se formos religiosos, né? Então, a religião nos limita, muitas vezes, e para você ver o poder que isso tem sobre a mente humana, que é a religiosidade. É importante que você entenda isso, Geraldo, e também as pessoas que nos acompanham, que a religiosidade é um sentimento. A religiosidade é um sentimento. A religiosidade é uma evolução, um desenvolvimento cultural humano. Humano. Veja bem o que eu estou falando para você. Humano. Não tem nada a ver de Deus com isso. Nada. Entendi. Nada. Isso é uma percepção do humano em relação ao divino. E as nossas percepções em relação a Deus serão sempre e eternamente falhas. Por isso a religião é falha.
Tá? Agora, você falou em... Eu quero deixar claro para você o seguinte: toda religião é falha nesse aspecto. Entendi. Mas um detalhe importante. Dentro da Torá, vou falar judaísmo porque é o nome mais prático que a gente tem hoje. Dentro da Torá, o judaísmo não é considerado uma religião, mas sim um modo de vida. Mas ela tornou-se uma religião? Originalmente, a ideia, que nem a ideia de judaísmo existia, né, nem o termo existia, era a expressão religiosa de um povo. Começou com uma... O grande drama, na verdade, Geraldo, e aí nós vamos estender um pouquinho, você me permita? Vai embora. O grande drama, a nossa história começa com a espiritualidade. Perfeito. Porque no Gan Eden, nessa condição, nesse status edênico, onde nós desfrutávamos da divina presença de forma constante, numa era, num momento em que a humanidade estava com amplas possibilidades de desenvolvimento espiritual, de elevação. A tradição judaica ensina, inclusive, que Adão era, por assim dizer, um ser de grande elevação espiritual, né? Mas o que acontece? Com a saída dessa condição edênica, veja, não estou falando de um local, estou falando da saída de uma condição edênica, o homem passa a conjecturar coisas, ele passa a supor coisas. Preste bem atenção nisso, esse é um ponto importante, e todo mundo que estuda as Parashiot vai perceber o que estou falando, se é verdade ou não. A primeira pessoa a desenvolver uma religião foi Caim. Tá? Nós podemos, então, de alguma forma, e a Torá ela fala muitas vezes nas entrelinhas. A Torá, muitas vezes, ela não fala abertamente, ela não fala explicitamente isso aqui é ruim. Não fala. Também não fala, muitas vezes, isso aqui é bom. Mas a Torá não fala explicitamente isso aqui é ruim, só que ela mostra que a primeira pessoa a desenvolver uma religião foi Caim. Essa aí eu não sabia. Por quê? Porque Caim antecedeu Abel no oferecimento da oferta, do sacrifício. Se você for lá olhar no texto, você vai perceber que Caim foi o primeiro. Perfeito. Caim foi o primeiro. Depois, Weber, aí o que acontece? Caim foi a primeira pessoa a desenvolver um rito, uma cerimônia. Tá? Entendido. Ou seja, uma religião. Abel, por outro lado, ele era, vamos colocar assim, se nós podemos dizer, ele tinha mais tendência à espiritualidade pura do que à religiosidade. Perfeito. Por isso que ele é usado como um arquétipo da inclinação para o bem e Caim, um arquétipo da inclinação para o mal. A Escritura também nos diz que o homem foi criado reto, mas ele procurou para si muitas invenções, muitas criações. Tipo, o que a Escritura quer falar com isso? Que o homem foi criado reto, espiritualmente elevado, mas ele acabou criando para si invenções, ou seja, religião, por exemplo. É aquele desejo lá de Rava. Começa por aí. Começa por aí. Ser, né? Começa por aí. Agora, quando sai da condição edênica, o homem sente uma solidão, uma necessidade de Deus. Ele busca a Deus. Agora, de que forma que ele busca a Deus? Ele busca a Deus da forma errada. Mas por que ele busca Deus de forma errada? Porque ele já está fora da condição edênica. Ele perdeu o contato maior e agora ele começa a desenvolver ritos, cerimônias, rituais. E ele sente a necessidade de Deus. A falta, né? A falta. E é uma falta natural, é uma falta que está, digamos, vinculada à nossa natureza. Mas o que Caim faz? Ele vai lá e faz um rito, uma cerimônia, etc, etc. É claro que depois isso é depurado, isso aí é organizado, mas de alguma forma isso não foi legal, isso não foi bacana, isso não foi bom. Por quê? Nós percebemos ali a primeira
discórdia. Veja que a primeira discórdia começou por conta de uma religião. É verdade. Por quê? Não foi o ciúme de Caim pelo sacrifício aceito de Abel que ele matou o irmão? Foi. Então, nós temos então a primeira guerra religiosa da história marcada ali. Importante, hein? Na nossa cara e a gente passa batido, né? Então, para ler a Torá, você tem que ler nas entrelinhas o que o texto está querendo dizer, né? Sim, as pessoas não perceberam ali que a primeira guerra religiosa começa ali? Foi um ciúme da oferendas, né? Sim, exatamente. Toda a tradição mostra e deixa claro que ele ficou agravado E pelo as fato. guerras também, né? As guerras As, pelas as, religiões, né? Também, porque só ele matar já é uma guerra, e está guerreando contra o irmão. Então, isso se estendeu para o mundo atual hoje também. E o que se vê hoje em dia? O que você vê que a religião semeou no mundo hoje em dia? O quê? Semeou isso, né? Discórdia. É um arquétipo, é uma ideia que está lá presente e isso parece que foi transplantado para toda a civilização humana, porque a civilização humana ela é marcada por esses conflitos, principalmente conflitos de ordem religiosa. Os maiores conflitos do mundo antigo começaram por conta dessas ideias. E assim, nós temos aí a descrição completa da história humana nos evidenciando, nos lançando em rosto isso aí, nos lançando na cara isso aí, como você falou, está aqui e a gente não estava vendo. É verdade, eu não tinha percebido essa situação. A gente atenta só para a oferta, porque ele matou Abel, tal, do sinal, que todo mundo tem a curiosidade de saber que sinal é esse. Um dia a gente vai buscar esse sinal aí, né? Você vai trazer para a gente aí. Mas ali realmente mostra que foi já uma guerra religiosa, realmente. Está na nossa cara e a gente passa batido, né? Aí o que acontece? Porque isso foi uma evolução do pensamento humano. Veja, é uma criação humana, uma invenção humana. Não há uma mitzvah, não há um mandamento para que o homem oferecesse sacrifícios, inclusive. Eu quero deixar bem claro isso. Tá? Pode parecer um paradoxo, porque, mas daí você pode alegar assim, mas e o livro de Levítico, que mostra os sacrifícios de Israel, tal, tal, tal. Isso já é uma outra história. Está vinculado, mas é uma outra história. O que estamos tratando aqui é que isso não foi assim desde o princípio. Perfeito, entendido. O princípio era para ser outro. O princípio era para ser outro, mas o homem preferiu esse caminho. E eu vou um pouquinho mais longe ainda, vou para a geração de Enos. Enos. Né? Enos, quando você vai investigar o nome dele, Enos significa homem, humanidade. Significa um ser humano. E é aparentemente a primeira geração, por assim dizer, que nós podemos dizer, que tem a configuração do homem atual. Tem a configuração do homem atual, do homem histórico atual. É o que nós chamaríamos de Homo sapiens sapiens ou coisa parecida. E o que acontece com Enos é justamente nele que, de acordo com a própria tradição judaica, não estou falando nada de mim mesmo, vocês podem investigar isso. Rashi e outros comentaristas, todos eles dizem, Metsudat Sion, Metsudat David, inclusive, citam em seus comentários que a idolatria começa exatamente nessa época do homem pleno, do Enos, que ele então começa, inclusive, a atribuir nomes aos astros e a chamá-los de deuses. E a adorá-los, a servi-los. Ou seja, ele começa com ele, então, se Caim foi o idealizador da religião, Enos foi o cara que implantou a religião no mundo. Né? Entendi. E aí o que acontece? A primeira que você percebe é justamente uma profanação do nome de Deus, porque disse então ali que ali então começaram a profanação do nome de Deus. Aí agora que nome de Deus. Mas você já resumiu esse contexto aí do Enos? Ou tem mais alguma coisa? Sim, eu acho que tá por aí, acho que é por aí mesmo. Beleza pura. Agora, Isaías, no capítulo 44,
a gente vai falar do cristianismo mais para frente, mas quando o cristianismo diz que Jesus já estava lá desde o princípio, ele era aluno, só que o texto, quando a gente lê esse texto, se não me falha, é Provérbios, ali está falando da sabedoria que estava ali. É a sabedoria, não está falando de nenhum ser. Porque senão entraria em contradição com Isaías 44, 24. Vou ler. Beleza? Okay. Beleza, pode ir lá. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre, falando para Isaías. Eu sou o Senhor que faço tudo. E que sozinho, e que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Cadê? Tinha alguém com ele lá? O texto está bem claro. כה אמר השם, גואלך ויוסרך מבטן אנוכי אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי. נוטה שמיים לבדי. Eu estendo os céus sozinho. Sozinho. Né? E detalhe o seguinte, é importante perceber que aqui no verso 24, os verbos que descrevem a criação, é um paradoxo, eu sei, eu vou explicar isso. Os verbos que estão aqui explicando a criação, que é quando Deus estende os céus e espalha a terra, os verbos estão no presente, como se fosse um presente. Notet shamayim, rokah haaretz, isso tudo está no presente. Ose kol, quer dizer, que faz tudo. Ou seja, por quê? Porque a tradição judaica ensina que o mundo, a criação, ela não foi uma criação estática, ou algo que parou lá no passado, que Deus criou e parou tudo. Não, ele continua criando a todo dia. Perfeito. Ou seja, a gente encontra até, assim, de repente, já vimos falar, né, pássaros, animais exóticos que do nada apareceu, né? Sim, tem essa visão e tem também a ideia de que esse tempo presente é usado aqui em referência à manutenção, porque não é só uma criação que funciona por conta própria, ela precisa de uma manutenção e uma supervisão de Deus. Por isso, então, os verbos estão no presente, dizendo que Deus cria e mantém também a sua criação ao tempo todo. Sozinho, levadi. Sozinho, levadi. O texto então, hebraico... por isso que o Shabat para os judeus é tão importante. Há uma parada aí, o Eterno não descansa, ele não cessa a criação, ele dá uma parada na criação. Ele não cessa a criação. Aquele cessar da criação foi simplesmente para criar um memorial. Né? Ele continua criando. Tanto é que o próprio mandamento, ou não mandamento, mas no Kiddush, por exemplo, do Shabat, os judeus dizem sempre, leem o Gênesis 2, versos 1 a 3, e lá no final nós temos exatamente isso aqui, que eu até comentei com alguns alunos numa classe um tempo atrás. Nós tratávamos exatamente desse tema. Eu acho importante ressaltar aqui essa questão da continuidade. Se você olhar no Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, especificamente no verso 3, que diz assim, Vayevarech Elohim et Yom HaShvi'i, e abençoou Deus ao dia sétimo, Vayekadesh Oto, e o santificou, que vos Shavat, porque nele cessou, Mikol Melachto, de toda a sua obra, Asher bara Elohim la'asot, que criou Deus para fazer. Esse para fazer la'asot no final indica uma continuidade. Ou seja, ele criou o mundo, no sétimo dia ele cessou a sua obra de criação, deu aquela parada, cessou, para criar um memorial que seria depois, mais tarde, o Shabat dos judeus, do povo de Israel. E porque nesse dia, então, ele cessou toda a sua obra que Deus havia criado para fazer. Então, os judeus entendem esse para fazer como uma continuidade disso. Entendi. Para fazer, porque o verbo está ali. As nossas versões não trazem assim. E aí nascem as dúvidas, né? A criação não é... As dúvidas aí pensam que há contradição, mas então o certo é buscar a fonte correta, que é o hebraico, né? Tentar entender.
Se é para fazer a criação, é sinal que a criação não acabou. E a cada semana, a cada dia e a cada Shabat, então, entende-se que a criação ela é renovada. A cada dia, a cada Shabat, a cada semana, porque o Shabat a ideia é semanal, né, a semana, é renovada a criação e o homem é participante, é coautor, juntamente com Deus na criação. Por isso é para fazer, lasot, para continuar, dar continuidade à obra da criação. Perfeito. Por Nós isso, temos mais dois fala-se textos então que aqui. ele cria sozinho, né? Que ele cria sozinho. Sozinho. Não tem ninguém com ele. E tem logo um outro texto abaixo, antes, né, que é o de Isaías 43, verso 10, que isso também vai dar uma pancada também, né? 43, verso 10, né? Logo depois nós temos o último, que é Oséias, para a gente ver se dá para entrar em alguns nomes. Uhum. Tá ele aberto aí já? Pode ler, tô aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ou seja, não tem outro Deus a não ser o da Torá. A gente vai falar do cristianismo, do islã, do hinduísmo, do budismo, mas eu trouxe a Torá porque eu estou aprendendo a Torá, então estou procurando o Deus verdadeiro, procurando a verdade. Não conheço os outros livros, né? Você vai comer, assim, o cristianismo tem uma base dentro da Torá, mas tem como é que eu posso dizer, né? Um intermediário ali que a gente vai comentar depois. E aí? Não tem antes nem depois haverá. Ele está dizendo que não haverá. Sim, não haverá. Então, porque diz ali o texto que Anihu lefanai lo notzar el, que eu sou, e antes de mim nenhum Deus foi formado, ve'acharei lo yeh, e também depois não haverá. Né? Ou seja, não existe um princípio nem um fim, existe um apenas que é o todo e que sempre foi. Que existiu briga, confusão, derrubou a parte, terceira parte, isso não é. Isso é. Não. Isso é conversa para boi dormir, né? Exatamente. Perfeito. Então, por esse texto que mata, esse texto mata, não houve antes e nem haverá. Né? Porque seria ilógico, né? Seria ilógico haver, digamos, porque a ideia de Deus, por definição, pela lógica racional, implica na ideia de unidade. Né? Então, no caso, quando a gente. Se ele é todo-poderoso, não poderia existir, digamos, outro Deus que seria meio poderoso ou apenas poderoso. Né? Se ele é todo-poderoso, não existe concorrência para ele. Então, quando a gente volta, quando chegar lá no cristianismo, mas quero só ressaltar, nós que saímos de lá, quando damos vida a um ser chamado diabo, que é a pessoa de Hassatan, que é um servo do Criador, hoje eu entendo isso, a gente cria generalizando, um Deus, né? Uhum. No texto já fala, não houve antes nem depois. Quando você dá uma ideia de um ser que disputa com Deus, você está criando esse Deus. Você no sentido genérico da palavra, né? Sim, sim. Não, na verdade é isso. As pessoas acabaram criando, mesmo quem se diz monoteísta, muitas vezes acaba criando uma divindade do mal, né? Que não existe. Que não existe. Tanto é que acabaram criando uma divindade que nós vemos, na verdade, hoje em dia, as pessoas mais com medo desse suposto diabo do que com vontade, digamos, de honrar a Deus, né? É verdade. Nos sermões que a gente assistia, era mais o diabo.
Era o diabo vai fazer, se você não dava o dízimo, o diabo vai te pegar, vai ficar doente, e todo mundo com medo desse diabo que foi criado, mas o texto está falando que não há antes nem haverá outro além de mim. É interessante que esse personagem digamos, é um personagem muito útil para a causa da religião, né? É muito útil para a causa da religião. Porque na verdade, de certa forma, implicitamente, se a gente parar para perceber, é justamente ele que é o foco, que é o centro das atenções, porque as pessoas temem muito mais a ele nas religiões, né? Repito, porque parece que ele é o executor da justiça, né? Ou então também ao mesmo tempo também da injustiça, porque as pessoas, quando se dizem perseguidas, quando se dizem odiadas sem causa, também o diabo seria o culpado. Mas quando as pessoas, digamos, deixam de fazer algo que Deus pede também, o diabo também é o que pune, então parece que o diabo ao mesmo tempo é um executor das penas dadas por Deus e também um tentador. Então, as pessoas têm que se definir o que ele de fato é. Ou ele é agente da justiça divina, ou ele é um traidor, um acusador, que na verdade visa o nosso mal. As pessoas têm que se definir o que ele é de fato. É Né? verdade. Ele não pode cumprir. Ele não Tudo pode que ser, acontece de ruim é o diabo, ele né? não Não pode, é o diabo. ele não Tá pode ser um vendo? agente duplo, né? Ele não pode ser um agente duplo, servir a dois propósitos, né? Não faz sentido. Então, não faz sentido servir a dois propósitos sem um agente duplo. Então, as pessoas têm que se definir, de fato, quem elas servem, né? E se servem por medo. Se servem por medo, não estão servindo a Deus, estão servindo a esse ser imaginário que elas acreditam. É verdade. Você falou uma coisa interessante agora. Ou seja, a pessoa vão para os seus espaços, igreja ou tabernáculo, vamos dizer assim, um espaço de adorar no sentido a Deus, mas quando dá força uma imaginária a um personagem, você não está adorando a Deus. Você pode até ouvir hinos, louvores que o povo canta, vinha alegre, mas você não adorou a Deus de fato, porque o foco da mensagem foi falar do diabo que não existe. Sim, sim. Beleza. Para a gente, só para refinar esses textos e trazer, ver se a gente consegue entrar ainda nos nomes, vou fazer só Oséias, capítulo 11, 9, rapidinho. Foi o último texto, né? 9. Né? Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem, o santo no meio de ti. Ele diz aqui também em Oséias que ele não é homem, né? Então está explícito. Está muito claro. É um texto paralelo a Números 23, inclusive, né? Paralelo. Diz assim que El Anohi velo ish bekirb hakadosh velo avoleir, ou seja, que El Anohi velo ish, quer dizer, porque eu sou Deus e não homem. Bekirb hakadosh, em teu meio eu sou santo. Ou seja, a ideia básica aqui é repetir a noção de que Deus não compartilha da natureza humana ou dos atributos humanos, das fraquezas humanas. Ele, então, pelo fato de não ter essa configuração humana, ele está fora desta nossa realidade existencial. Mas, de acordo com a Torá, ele, de alguma forma, é o Deus de toda a humanidade, e por esta razão é obrigação do ser humano reconhecê-lo como tal. Né? Não, e eu esqueci de colocar um texto que é muito importante também, a gente está chegando ao final, quando Salomão vai construir o templo, ele cita, né, que como ele vai construir um templo, se o céu dos céus não te cabe, mais ou menos assim o que ele fala, né, em outras palavras, né, não há espaço no céu dos céus. Não te contém, né? Não te contém? Como tu vai se conter dentro de um templo feito por mão de homens? Sim. E a terra é o estrato, né? O estrado dos teus pés. O estrato, né? Dos seus pés, como? O que acontece ali, nessa passagem da inauguração do templo, em 1 Reis 8, se não me engano, é o que nós percebemos que é a clássica argumentação contra a idolatria.
se Deus não pode ser contido, digamos, nem nos céus e nos céus dos céus, você imagine conter Deus dentro de uma estátua, de uma imagem. Né? Perfeito. Então, como é que uma imagem pode conter Deus, pode ser Deus, se ela também é muito mais limitada do que o Templo de Salomão, por exemplo? Né? Verdade. Então ele construiu o templo sabendo, tendo noção de que o templo não era exatamente uma figura, uma representação de Deus, e nem mesmo a própria casa de Deus, por assim dizer, porque aquela casa, obviamente, era pequena demais, apesar de ser uma casa grande, ser um templo grande, em dimensões grandes para a época, né, para a cultura israelita na época, era grandes dimensões, mas mesmo assim não podia conter aquele que criou todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, porque não seria lógico. Então, e ele fala o céu, nem o céu, e o céu dos céus. Sim, sim. O que é uma evolução muito grande na teologia judaica da época, porque Salomão inova com essa ideia de que Deus não pode ser contido no espaço físico, né? Então a gente olhando no sentido assim, ele existe, mas não existe. Como é que eu poderia resumir? Não. Porque não posso vê-lo. Não tem espaço. Não existe essa ideia de ele existe, não existe, que seria contraditório, né? Ele não existe. Ele não existe. Ele é Caramba. ele é real, existe a realidade divina, não a existência divina. É diferente, né? Perfeito. Nós podemos perceber, em síntese, nós podemos perceber aquilo que existe apenas, porque nós estamos vinculados aos sentidos, ou seja, nós estamos presos aos sentidos, então nós percebemos aquilo que de fato existe. Porém, nós não percebemos Deus porque ele não existe no nosso mundo existencial, na nossa realidade, existe em outra. Ah, sim, explicado, em outra realidade, né? Que não é existencial, que não é limitada, porque tudo aquilo que existe é limitado por natureza. Olha, Ju, fica difícil dar resposta rápida, hein? Chegamos ao final, eu ia entrar agora nos nomes, mas vamos deixar esses nomes para semana que vem, né? Porque não vai dar, né? Mas pelo menos vou citar, vou só citar para o povo já ficar preparado. Você que tem curiosidade, aí eu pergunto: o nome ou os nomes deles são El, Elohim, Eloquim, El Shaddai, Adonai, El Elyon e tem o Yud Vavire. Eu não vou nem vou deixar a face oculta para depois. Então, esses nomes, né? Hoje não dá para você explicar, mas semana que vem vamos ficar com esses nomes aí. Uhum. Perfeito. Vamos entender melhor com quem que está falando. Quem é Elohim? Quem é o Shaddai? Quem é Adonai? Quem é El, Elion? E o Yud Vavire, que é tanto especulado. Não pode, não tem pronúncia para essas 4 letras. Sim, é muito interessante. Bom, mas temas são vastos, né? A gente vai explorando aos poucos. Beleza pura, ficamos por aqui. E já, né? Estará no ar, né? Já, daqui a pouquinho. Então, aproveita aí, já passou o tempo, mas faça as suas considerações finais, que hoje a aula foi forte hoje. Bom, então, Geraldo, muito obrigado pelo espaço aí mais uma vez, como sempre. E pessoal, que quiser aí, por favor, adquirir as obras A Outra Face e a Harit Hayamim, o livro das últimas coisas, entre em contato pelo WhatsApp que vai estar lá na descrição do vídeo, tá ok? É isso aí. O pessoal aí a curtir os vídeos e também compartilhar, né? Importante. Compartilhe os vídeos, estude Torá, estude hebraico, ainda tem umas 2 vagas aí para ou que você queira fazer já inscrição para o ano que vem, já faça as suas inscrições aí, porque não adianta, sem entender a Torá, vai ficar viajando. Isso aí. Vai ficar viajando. É isso aí. Eu tô catando milha aí, né? Mas daqui uns 5 anos eu leio. Daqui uns 5 anos eu leio o capítulo o livro de Bereshit. Livro de Bereshit. Só 5 anos para ler o livro de Bereshit, entender? É isso aí.
Um abração. Bom, Geraldo, até segunda de novo, então. Até segunda. Soraim, tô vendo. Soraim, tô vindo. Até lá. Até lá.